Chegou aí, gente? Vocês, beleza. Sim. Ótimo. A Isa deu um help aí. Beleza, Isa. Sempre que eu fizer uma perguntinha aí, vocês podem responder, que vocês vão me ajudando a acompanhar aqui o processo, tá? A Esther chegou, abriu a sua câmera. Olá, Esther. Obrigado pela presença. Bom demais. E você? É ele. Bem, graças a Deus. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a nossa proposta hoje, né, é falar para vocês sobre cinematografia, né, a linguagem fotográfica no cinema. Então, essa é um mini curso, né, ou uma oficina, como vocês preferem chamar. Oficina a gente sempre fala, às vezes, quando a gente está presente, né, a gente pode promover umas interações maiores. Então, eu chamei de mini curso, mas um mini curso ou oficina, os dois têm o mesmo sentido hoje para nós aqui nesses tempos de virtualidade, né? E eu preparei especialmente aqui para a nossa escola e para vocês da Ângela Scarabucci. Eu preciso dizer para vocês, né, que essa oficina, essa atividade, ela está sendo apoiada, né, como uma forma de contrapartida para um edital da Lei Aldir Blanc, ao qual eu me candidatei no final do ano passado, né, a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, uma lei federal, que foi operacionalizada aqui em Franca pela FEAC, né, pela Prefeitura Municipal, e essa lei ela foi desenvolvida aí, foi colocada em votação pela deputada Jandira Fegali, no sentido de buscar dar aí um apoio financeiro para a classe artística e cultural, né, nesse tempo de pandemia. Então, houve aqui em Franca um edital, né, foi operacionado aí pela FEAC, e eu fui contemplado com esse edital, então estou fazendo essa apresentação para vocês aqui, esse mini curso, como uma contrapartida, né, para a gente agradecer aí pelo benefício que a gente teve. Só apresentação rápida aqui, para quem não me conhece, né, e talvez todos vocês não me conhecem, exceto a minha esposa que está aí. O meu nome é Délcio Marques, eu sou fotógrafo de casamentos, eventos e publicidade. Mas também desenvolvo um trabalho autoral como fotografia de música e espetáculos, né? Então, eu fotografo shows, fotografo os artistas da cidade e fora daqui, e fotografo também as capas dos discos deles, dos CDs, dos álbuns virtuais, enfim, eu tenho um trabalho autoral nessa área, e em 2016 fiz uma exposição aqui na Casa da Cultura, onde eu fiz uma exposição, né, apresentando trabalhos meus, retratando a vida do grande maestro Laércio de Franca. Então, esse é uma das mostras do meu trabalho autoral que eu fiz na cidade aí um tempo atrás. Eu tenho um estúdio aqui em Franca desde 2007 e desde 2015 eu atuo como docente dos cursos de design gráfico, publicidade e propaganda e jornalismo lá no Unifran. Eu dou aulas ligadas à fotografia, à sabercultura e também à economia criativa. Eu sou mestre em linguística pela Unifran, desenvolvo um trabalho de pesquisa, né, e ensaísmo lá com o Grupo PARI, que é o nosso grupo de pesquisa em argumentação e retórica, e tenho já alguns artigos publicados, inclusive em 2 livros editados pelo nosso Grupo PARI lá da Unifran. Deixo aqui embaixo os meus contatos, por celular, por e-mail, as minhas redes sociais. Caso alguém queira saber um pouquinho mais do meu trabalho, estou à disposição aqui, tá? O nosso roteiro de hoje, né, ele vai se dar basicamente em 3 momentos, né? Eu vou fazer para vocês uma primeira apresentação dos elementos da linguagem fotográfica. Depois nós vamos passar o conceito de cinematografia e depois vamos fazer uma análise de trechos do filme Relatos Selvagens, para nós aplicarmos aí, né, os conhecimentos adquiridos nesses 2 outros momentos anteriores que nós faremos. Então, eu espero que vocês apreciem. Os conceitos que eu trabalho, né, de linguagem fotográfica esses conceitos de linguagem fotográfica, existe muita bibliografia, né, sobre o assunto, muitos teóricos trabalham nesse sentido, com esse tema, mas eu trabalho especificamente com um artigo do professor Cláudio Feijó, que, além de professor e grande fotógrafo, ele também é mentor lá naquele reality do canal Arte1, que é o Arte na Fotografia. É um reality que faz uma competição, né, entre fotógrafos, um reality muito legal. Então, o professor, já começando, né, o professor Feijó
nos dá aqui algumas diretrizes, né, com relação à atuação do fotógrafo, mas também com relação à forma de ver a fotografia. Então ele diz assim, que cada fotógrafo deve estar consciente da ação de fotografar, que além de captar imagens, né, bem entre aspas, é um registro da sua opinião sobre as coisas, sobre o mundo. Então, a fotografia, enquanto tal, ela é uma forma de expressão, né? Então, além de captar essas imagens, né, ela registra aquilo que a gente vê. Ela, ao postar uma fotografia, né, de uma certa forma, nós estamos dando uma opinião, falando como a gente vê as coisas e como a gente vê o mundo, aquilo que nos rodeia. Então, cabe a nós, né, enquanto fotógrafos ou amantes da fotografia, ou apenas amadores com interesse pela fotografia, né, cabe a nós adequarmos a fotografia aos nossos sentimentos, à nossa sensibilidade, à nossa criatividade. Não há possibilidade, né, de fazermos alguma coisa em termos expressivos se a gente não coloca neles os nossos sentimentos, né, a nossa sensibilidade e, acima de tudo, a criatividade. Ou seja, você ir além daquilo que é o convencional, né, usar a criatividade para fazer algo que seja realmente original, né. E aqui uma outra frase dele, ele diz que temos que saber que o equipamento, qualquer que seja ele, seja uma câmera profissional, uma câmera amadora, os celulares, né, um celular com uma câmera, um celular com 5 câmeras, um celular com 3 câmeras, temos que saber que qualquer desse equipamento nos permite que a fotografia aconteça com uma certa precisão. E essa precisão hoje, nos aparelhos do celular, né, a gente faz ela com muita precisão, né. Mas esses aparatos somente são instrumento que o fotógrafo utiliza dependendo do seu posicionamento, do seu conhecimento e vivência da realidade que pretende retratar. Então, ou seja, quero dizer com isso que, seja qualquer que for o equipamento, né, mas o seu trabalho ele vai se destacar, né, ou ele vai ter uma verdade se você entende daquilo que você está fotografando, né, se você tem uma vivência daquela realidade que você fotografa. Então, não é porque eu sei apertar um botão de uma câmera profissional ou de um celular muito bem, né, que eu posso, de repente, falar, olha, eu quero fazer um trabalho sobre, quero fotografar casamentos. Beleza? Você pode estudar para fazer isso, né? Você tem que ter uma vivência dessa realidade para você entender como é que é a dinâmica de um casamento. Porque senão você vai chegar lá naquele universo, você não vai saber o que você tem que fazer. E os casamentos, para cada religião, né, para cada evento, eles sempre acontecem de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ter uma vivência disso. Eu quero trabalhar como fotojornalismo, né? Beleza, pode, só que você tem que entender qual é a realidade do fotojornalismo, né? Qual é o timing, o que você precisa colocar nas suas fotografias para elas serem registro de fato daquilo que está acontecendo, né? Que veracidade você vai dar para essa fotografia se você não vive esse universo das ruas, dos acontecimentos, das tragédias, né? Ou mesmo das alegrias das pessoas, né? A gente tem que ter esse feeling. E o professor Cláudio Feijó, né, ele elenca como elementos da fotografia, que é o que nós vamos ver aqui, 11 elementos. Então ele fala dos planos, ângulo, perspectiva, foco, movimento, a forma, a cor, textura, iluminação, aberrações e equilíbrio e composição. Não vou entrar nos detalhes aqui dizendo o que é cada um, porque nós vamos mostrar as fotografias para vocês compreenderem isso, né? Eu acho mais adequado do que ficar falando só a teoria aqui. Então, são esses 11 elementos, uma coisa que é muito importante dizer, né? Nem sempre, na verdade, nunca eles estão isolados, né? Esses elementos, eles se destacam de uma maneira, às vezes, preponderante numa fotografia. Mas todas as fotografias, elas são compostas, na maioria das vezes, por todos esses elementos, né? Juntos. Mas um ali, talvez seja aquele que o fotógrafo escolhe para falar, essa é a minha prioridade nessa fotografia, né? Então, ao priorizar aquele elemento, ele se expressa de uma maneira com aquela fotografia que ele fez. Então, e esses elementos, eles estão ligados ao conhecimento técnico da fotografia, né? Então, para a gente explorar esses elementos enquanto recurso de linguagem, nós precisamos também saber como que a gente controla isso nos nossos equipamentos.
Às vezes, no celular, você faz tudo no automático, você não tem esses controles. Em algumas das vezes, sim, em outras não. Mas para a gente compreender bem, né, como é que a gente prioriza um ou outro desses elementos da linguagem, a gente precisa conhecer como é que se faz a fotografia. Né? Fazer, quando a gente fala, é manual mesmo, né? Como a gente controla a câmera ou o celular para fazer uma determinada fotografia. Eu vou utilizar, né, nessa minha apresentação, fotografias como exemplo, né, que eu vou mostrar para vocês, do grande mestre Henri Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson foi um grande fotógrafo, né, que nasceu em 1908 e faleceu em 2004, ele teve uma vida bastante longeva, e ele é chamado de fotógrafo humanista justamente porque ele inaugurou, né, na história da fotografia, um tipo de fotografia onde o ser humano era o seu tema central. Né? Ainda que ele fotografasse outras coisas, uma ou outra coisa de paisagem, muito poucas, mas o grande objeto, né, da sua fotografia é o ser humano, nas mais diversas situações. Algumas em situações de alegria, de felicidade, muitas outras também retratando as tristes realidades que cada ser humano vive. Né? E o Bresson, ele é um grande referencial na fotografia, porque ele também inaugurou, né, muitos conceitos que vieram depois a ser aplicados no fotojornalismo, e, enfim, é um mestre, né, em todos os sentidos, e eu preferi focar nele porque todas as fotografias que ele fez foram em preto e branco, né, ele nunca fotografou em cores, e porque a fotografia dele tem esse desafio para a gente também, né, que a gente tem que sair desse descondicionamento do olhar que nós temos hoje, de tudo muito colorido, tudo muito saturado, né, e o Bresson, ele nos propõe a gente viajar na imagem fotográfica, né, sem pensar na cor, né, para a gente, e até vou dizer para vocês, já antecipando, né, o que eu falaria lá na frente, qual a diferença de uma fotografia colorida para uma preto e branco? Muitos podem falar, fotografia preto e branco é fotografia antiga. Não é verdade isso. Né? Por exemplo, Sebastião Salgado, que é um fotógrafo contemporâneo conhecido, só fotografa em preto e branco. É uma forma de expressão, e é uma forma de expressão mais, que nós podemos dizer, né, mais desafiadora para o nosso olhar. Nós podemos dizer que é o seguinte, uma fotografia colorida, ela nos descreve a cena. Né? Quando você olha para uma fotografia colorida, tudo se mistura e aquela polissemia, né, todos aqueles sentidos vêm de uma vez. A fotografia preto e branco, ela te sugere, né? Ela te sugere porque falta elementos ali que você tem que ligar a sua imaginação para decodificar, né? Então, além dela proporcionar essa atemporalidade também, que o preto e branco tem, né? Uma atemporalidade, ou seja, ele não se liga muito a um determinado momento histórico, né? Ele pode ser eterno. A fotografia preto e branco tem um pouco disso. Ela sugere aquilo que está sendo mostrado na fotografia. Enquanto a fotografia colorida, ela descreve, né? Você tem detalhes ali, você sabe a cor, você sabe tudo. Com a fotografia preto e branco, você até vê a cena, né? Mas você tem que usar da sua imaginação para, ou então se desligar, né, da cor, que é um dos elementos mais importantes, assim, que chama primeiro a nossa atenção. Então, a gente se desliga da cor para prestar atenção na imagem em si. Né? O preto e branco tem esse poder. Então, caso alguém aí queira fazer alguma pergunta, né, durante a apresentação, levante a mão, a gente vai tentando responder, tá? Senão a gente faz no final, como vocês preferirem. Se quiser deixar as mensagens no chat também, depois nós vamos vendo no final. Ok. Então, vamos lá. Começando aqui já a analisar as fotografias, né, do Bresson, inclusive, gostaria que vocês me acompanhassem numa sequência de 5 fotografias, sendo essa a primeira, essa a segunda, essa a terceira, esta a quarta e esta a quinta. Então, retornando um pouquinho. Está dando para vocês acompanharem a passagem, pessoal? Eu não sei se está chegando... Está indo bem, né? Legal. Então, vamos lá. Né?
temos aqui uma sequência de 5 fotografias que há entre elas uma relação, né? Além do fato de todas elas serem em preto e branco, né? Mas existe um ou outro elemento da fotografia que é definitivo para a gente compreendê-las. E esse elemento tem a ver com os planos. O Cláudio Feijó, né, ele nos apresenta 5 planos, né, básicos. São 5 planos básicos para a gente compreender a fotografia em termos de planos, que eu já vou falar para vocês o que é, né, o enquadramento. Nós estamos falando aqui de enquadramento. Quando a gente fala de planos, a gente está falando de enquadramento, ou seja, como o fotógrafo enquadra uma cena, como os fotógrafos enquadram um sujeito, um objeto. Então ele nos fala de grande plano geral, né, que pode ser talvez mais facilmente lembrado aí pelas siglas, né, GPG, um plano geral, um plano médio, um primeiro plano e um plano de detalhe. Então, tendo isso em mente, vamos entender o que é o grande plano geral. O que o Cláudio Feijó fala aqui, para a gente compreender uma fotografia, né, quando ela está num grande plano geral, o que há por trás disso, né? Numa fotografia em grande plano geral, o ambiente é o elemento primordial. Então, beleza, eu estou fotografando uma pessoa num lugar, mas a pessoa vai aparecer nessa fotografia, mas o ambiente em que ela está vai aparecer de uma maneira primordial, né? Antes de qualquer outra coisa, ele vai se destacar. O sujeito é um elemento dominado pela situação geográfica, né? O sujeito, a pessoa que está sendo fotografada, né, o ambiente, ali, a situação geográfica domina. Em termos de simbolismo, né, um grande plano geral a gente usa quando a gente quer enfatizar a dominação do ambiente sobre o homem, sobre o sujeito, ou simbolicamente a solidão. Então, com essa palavra em mente, né, a solidão, vamos analisar de novo uma das fotografias que eu apresentei, que nos exemplifica o conceito de grande plano geral. Observem essa fotografia feita pelo Bresson em 47, em Nova York, né? Aqui nós temos um sujeito, né? O sujeito é essa pessoa que está aqui, sentada no meio-fio, olhando para o seu gatinho. Mas, no entanto, ele está tão pequenininho, tão miúdo, né, nessa fotografia. Por quê? Porque os prédios, as ruas aqui dominam a situação geográfica. Então, é isso, né? Isso é uma fotografia em grande plano geral. Ora, mas por que eu faço uma fotografia dessa se eu queria fotografar a pessoa? É que eu não queria fotografar a pessoa em si, não é um retrato dessa pessoa. Eu estou querendo fotografar aqui um conceito. Esse conceito pode ser o conceito de solidão, a noção de solidão, né? Numa cidade enorme como essa, com prédios gigantes aqui, está o cara sentado sozinho, isolado, aqui, né, de frente para um gatinho que ele achou no meio da rua. Então, essa é uma das características do que a gente chama de grande plano geral, né? A dominação do ambiente em torno do sujeito. Passamos para um segundo plano, plano geral. O plano geral, ele ocupa uma menor parte do quadro, o quadro fotográfico, né? O sujeito divide o espaço com o ambiente. O sujeito já não é mais dominado pelo ambiente, há uma divisão. Um plano geral é necessário para localizar o espaço da ação. Ou seja, um plano geral, uma fotografia feita em plano geral, ela nos mostra, além do sujeito, mas também o espaço onde a coisa acontece, onde a ação acontece. Então, analisemos essa outra fotografia que também nós vimos lá naquela sequência, né? Aqui nós temos uma pessoa, né, deitada na rua, nós não sabemos o motivo, mas nós sabemos que tem uma pessoa que está apresentando aqui apenas os seus pés, né, as suas pernas. Uma senhora vindo, né? Aqui nós percebemos que isso aqui é uma passagem, é uma rua, né? Tem carros lá na frente, né? Mas aqui o ambiente já não domina mais o sujeito, né? Eles meio que dividem o espaço da imagem, né, um com o outro. Mas a necessidade da gente ter no plano geral, né, há uma necessidade de mostrar o ambiente em que a coisa acontece. Então a gente vê claramente que é uma pessoa deitada no meio-fio e uma senhora passando e olhando para ele, né? Não sabemos se é uma pessoa que é parente dele ou não, se é uma transeunte, como é, né? É uma pessoa aqui observando essa situação. Então, sempre, pessoal, quando eu vou apresentar, né, uma análise de fotografias e tal, eu sempre gosto de pedir para vocês sempre terem em mente, né, o que aconteceu antes e o que viria depois dessa imagem, né? Ela é um frame que congela um instante.
Mas a gente pode fazer uma historinha na nossa cabeça, né? Pensando, olha, o que essa senhora faria por ele, né? O que levou ele a chegar até aqui? Né? O que veio antes, o que veio depois? Para a gente criar uma pequena narrativa, para complementar a narrativa que já está na própria fotografia. Então, passamos para o plano médio, o terceiro. Nós não vamos poder nos demorar muito, né? Porque senão a gente não consegue analisar tudo. Mas espero passar para vocês os conceitos gerais, que depois vocês podem avançar neles. O plano médio é o enquadramento em que o sujeito preenche o quadro, né? Então, não estamos mais preocupados com o ambiente, nós estamos preocupados com o sujeito. Diferente do plano geral, que narra a situação geográfica, o plano médio ele descreve a ação e o sujeito, ou seja, o sujeito, a pessoa e aquilo que ela está fazendo, né? Então, uma outra fotografia muito famosa do Cartier-Bresson, de 1932, feito em Alicante, na Espanha, né? Nos mostra essas três pessoas numa cena pacata, né? Aqui a gente parece que eles estão simulando uma dança, né? Um interagindo com o outro, né? Então, o que importa aqui para nós, né, são essas pessoas e tentar compreender aqui a dinâmica desse movimento que existe entre os três. Nós não estamos muito preocupados com o ambiente, ainda que a gente veja um fundo, né? Uma parede aqui, uma janela, mas não é muito importante para nós. O importante para nós aqui é o sujeito. Então, essa fotografia, né, eles cortam as pessoas pela cintura, por exemplo, né, ou pelas pernas, né, ou um pouco mais acima da cintura. Então, essa é uma característica do plano médio. E só a título de curiosidade para vocês, essa fotografia, né, ela não foi feita com essa intenção, mas posteriormente, né, a gente conseguiu ver nela uma relação intertextual com esse quadro do Matisse, né, que é o A Dança de 1910. Então, observem, né, que aqui as conexões, né, que faz esse círculo na pintura, né, nós temos também aqui, né, as mãos dele se ligando, fazendo esse movimento, né, e conectando um ao outro. Então, fica como dica extra para vocês essa relação que a gente chama de intertextual, né, da fotografia com essa imagem do Matisse. Passamos para o nosso último plano, aliás, o penúltimo plano, que é o primeiro plano. O primeiro plano, ele enquadra o sujeito dando destaque ao seu semblante. Sua função principal é registrar a emoção da fisionomia. Então, isso se chama fotografia de primeiro plano. Então, percebam que cada uma dessas fotografias, né, feitas com um determinado recorte, ela tem uma função, ela vai trazendo um sentido diferente. Né? Então, vamos ver aqui uma ilustração, uma fotografia que ilustra o primeiro plano. Ah, tem mais um detalhe aqui, né? Ela isola o sujeito do ambiente, dirigindo a atenção do espectador. Ou seja, ao isolar o ambiente, a gente não percebe onde a pessoa está, né? Dirige a atenção nossa para aquilo que está no rosto da pessoa, na fisionomia dela. Então, aqui nós temos uma foto do Cartier-Bresson se fotografando, né? É um self-portrait, um autorretrato, feito por volta de 1960. Então, observem que nessa fotografia de primeiro plano, nós não temos nenhuma referência do que tem atrás dele, né? Tem um fundo branco lá, e na verdade ele não queria mesmo que tivesse, porque o que ele interessa para nós aqui, o que ele quer mostrar, né, é essa questão do olho dele, né, o rosto dele sendo dividido aqui, né, pela câmera, e ele fazendo uma relação, né, do olho dele com o olho da câmera, né, com a lente que está aqui, sendo como uma extensão do olho dele, né? Então, a gente não está preocupado com o ambiente em que ele está, não estamos preocupados exatamente com se ele está dançando, se ele não está, nós estamos preocupados aqui, o que nos diz essa fotografia é que aqui nós temos o semblante, né, do grande fotógrafo fazendo uma fotografia de si mesmo, em que realça os seus olhos, realça aqui a câmera que está na frente do seu rosto. Então, esse é um exemplo de fotografia primeiro plano. E aqui, uma fotografia minha, né? Também, para exemplificar. Eu vou intercalar fotografias, às vezes, do Bresson com minha. Eu poderia colocar várias minhas aqui. Para cada uma do Bresson, eu poderia colocar uma minha, mas ia ficar muito extenso, então eu vou colocar uma ou outra de vez em quando, tá? Para exemplificar melhor. Tá, uma fotografia minha que eu fiz de um show do Ed Mota, né? Então, veja, não tem fundo nessa fotografia, né? O rosto dele ocupa uma grande parte da imagem, né? E o que eu queria exatamente era isso, né? Era realçar essa expressão dele, né?
ele com o microfone cantando ali, né, em um momento em que ele fez uma expressão muito peculiar, muito típica dele. Então, isso é um primeiro plano. Passando para o último plano, dentro dos 5 que o Cláudio Feijó nos mostra, né, nós temos o plano de detalhe. O plano de detalhe já diz a que é, né? O plano de detalhe mostra um detalhe do sujeito ou de um objeto. Né? Ele não está preocupado em mostrar o ambiente, ainda que o ambiente até apareça, né? Mas é um detalhe, né? É quando a gente recorta alguma coisa do seu todo. Então, ele isola uma parte do rosto do sujeito, ou de uma outra parte do sujeito. Não é só do rosto. É um plano de grande impacto pela ampliação que dá a um pormenor, que não percebemos com minúcia, né? E ele pode chegar a criar formas quase abstratas, dependendo do tipo de quanto você se aproxima, né, do olho da pessoa, né, quanto você se aproxima de algum detalhe, né, dependendo de como você amplia isso, pode até criar formas abstratas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O Bresson, né, ele fotografava com uma lente 50mm, na maioria das vezes, então ele não tem fotos que ele, vamos falar, ele mostrou só o olho de uma pessoa, né, exceto aquela em que tem um destaque para o olho dele, né, não há fotos do Bresson que tenha essa grande proximidade, né, mas essa foto que ele fez, né, das pernas da esposa dele, da Martine Frank, é uma fotografia que a gente pode enquadrar dentro desse conceito de plano de detalhe. Por quê? Ele quis mostrar um detalhe aqui da pessoa. Por que interessa fazer uma fotografia e cortar o rosto, cortar a parte superior do corpo de uma pessoa? Ora, porque aqui, né, nessa fotografia, ele quis realçar a beleza das pernas dela, né, a elegância com que ela está sentada nessa poltrona. Né? Então, é uma fotografia que a gente pode falar de plano de detalhe. E aqui uma outra fotografia minha, né, que é de um pianista, um compositor que eu fiz aqui de Franca, que integra um trabalho que eu fiz para ele, que também é um plano de detalhe. Né? Qual é o detalhe? O detalhe aqui são as mãos do compositor, as mãos do artista, né, tocando o seu piano. Então não me interessa saber qual que é a cara dele, não me interessa saber o corpo dele, me interessa ver as mãos dele no piano. Né? Esse é um detalhe que eu estou recortando para realçar essa ação do tocar o piano. Vamos em frente. Passamos para o segundo elemento da linguagem fotográfica, que é o ângulo. O ângulo diz respeito à altura da câmera em relação ao sujeito. É quando eu pego o meu celular aqui, ou a minha câmera, e eu faço assim. Eu olho de cima ou eu fotografo de baixo. É o ângulo da câmera em relação ao sujeito. Então, nós temos duas posições. A de mergulho, que a gente chama, né, plongé, a câmera tende a diminuir o sujeito em relação ao espectador. E pode significar derrota, submissão, fraqueza. Então, pense bem, antes de fazer uma fotografia de cima para baixo de uma pessoa, tem sentidos nessa tomada, né? Por outro lado, a posição de contra-mergulho, que é o contra-plongé, pode realçar a grandeza do sujeito, a sua força, né? Só que essas conotações dependem também do contexto. Nunca é sempre isso. Vamos mostrar alguns exemplos de cima para baixo. Está aqui uma fotografia do Cartier-Bresson, né, mostrando, ele estava fazendo essa fotografia em pé, né, enquanto a pessoa estava lá sentada naquele banquinho. Então, tanto é que o olho da pessoa está olhando para cima, né, para o fotógrafo. Então, um exemplo de fotografia de cima para baixo. Nesse caso, não quer dizer que há uma submissão aqui, né, mas há uma questão de mostrar que ele estava sentado em relação ao fotógrafo. Uma fotografia minha, né, feita de cima para baixo. Eu estava numa posição, dá para olhar, né, que o cachorrinho está lá embaixo, pequenininho, né, quase que colado no chão, olhando para cima para mim. Né? Aqui nós temos uma outra de baixo para cima. Essa é bem sutil, né, mas dá para perceber que, pelo olhar aqui do grande poeta Ezra Pound, né, ele está olhando de cima para baixo para o fotógrafo. E há nessa fotografia uma grande beleza, porque quando o Bresson fez essa foto, em 1970, ele já era o mestre dos mestres dos mestres, era um cara mais do que reconhecido mundialmente. E é bom a gente pensar, né, eu sempre penso, né, no Bresson se ajoelhando, né, se abaixando para fazer essa foto do grande poeta Ezra Pound, que estava sentado, né, e já acamado nessa época. Né? Então ele realça a grandeza, né, a altivez do poeta. Porque se ele tivesse feito essa foto de cima para baixo, tinha mostrado um poeta idoso, né, recostado ali, quase que meio dormindo. Né? Então aqui ele dá essa altivez, com essa luz lateral entrando, super bonita essa imagem.
Uma fotografia minha, né, uma fotografia do Alceu Valença, em que eu faço, né, debaixo da plateia para o palco, né, que dá essa altivez também para o artista no palco. Então, parece que ele está aqui, né, essa luz descendo nas mãos dele, então dá essa grandeza, né, ao olhar de baixo para cima. Então, falamos da questão de dos planos e dos ângulos, vamos falar agora de perspectiva. Vocês devem estudar isso, né, na aula de artes, que é perspectiva, né? Então, na fotografia, a perspectiva auxilia a indicação da profundidade, né, da forma. Pela perspectiva que a gente tem a noção de profundidade num objeto bidimensional, né? Então, ela cria essa ilusão do espaço tridimensional. A perspectiva se determina a partir de um ponto de convergência, que centraliza linhas principais da fotografia. Melhor do que falar, né, é mostrar, mas eu acho que deu para vocês entenderem essa questão da tridimensionalidade. Observem essa imagem também do Bresson, né, que ele fez em 47. Onde estão as linhas, né? Aqui, as nossas linhas são as próprias linhas aqui do meio-fio, né, da calçada. E a principal delas, né, ainda que não seja uma linha reta, né, são as linhas dessa água, do que a gente vai imaginar que seria isso, né? Será que isso é um sangue dessa pessoa? Será que isso é um vômito? Será que é alguém que jogou uma água nela e escorreu? Né? Então, veja que o preto e branco nos leva a pensar nisso, né? Se fosse a gente tivesse fotografia colorida, de repente eu veria que isso é vermelho, eu mataria, falar, isso aqui é sangue. Ou então não, né? Eu teria que é branco, já de cara eu acharia que essa fotografia seria alguém que jogou água nele. Mas nessa condição, né, essas linhas dessa água, vamos dizer assim, nos guia o olhar para dentro da imagem, né? Assim como essas outras linhas que estão também, né, aparecendo aqui da calçada, né, que chega e direciona até ele. Então, ela dá essa profundidade e direciona o nosso olhar. Uma outra do Bresson também, né, muito peculiar essa, as linhas, né, que nós vemos aqui são as linhas dessa escadinha, né, ela praticamente nos sugere uma entrada para dentro da fotografia para chegar do outro lado, né? Então ela promove esse efeito de perspectiva, essas linhas dadas pela parede, né, e pela própria escada, direciona o nosso olhar para dentro da fotografia. E uma fotografia minha, né, de um ensaio de noivas, em que eu uso o efeito da perspectiva também, né? Onde que estão as linhas, né? Onde é que estão as linhas aqui? Estão aqui, ó, né? Essa fotografia feita em cima de um jato, né, de um avião. Então, as linhas direcionam o olhar, né, nesse sentido, para onde está o buquê da noiva, né? E ela própria olhando para o seu buquê, né? As linhas também que partem aqui do véu dela, que está esvoaçante, tudo para direcionar o olhar da gente para dentro da imagem, para a gente sair, né, desse bidimensionalismo que é altura versus largura. Passamos para o quarto elemento, que é o foco. O foco, na maioria das vezes, especialmente em celulares, né, não é tão fácil de direcioná-lo, mas nas câmeras semiprofissionais com controle de foco, a gente faz miséria com ele, né? E é um elemento muito importante, porque o foco, a fotografia, quando a gente atua no foco, eu posso ter 3 elementos da linguagem. O foco diferencial, eu posso atuar na profundidade de campo e posso atuar com desfoque. O foco diferencial, ele nos permite dar destaque ou nitidez em apenas algumas áreas da fotografia. É utilizado para dar ênfase a um detalhe também. Então, vamos mostrar aqui o que é o foco diferencial. Observem nessa foto do Bresson, né, que nós temos aqui em primeiro plano, né, aliás, vamos dizer em segundo plano, né, temos aqui o grande filósofo Jean-Paul Sartre, né? E aqui, no primeiro plano, né, antes dele, nós temos uma pessoa conversando aqui com ele, né? E atrás do Sartre, nós temos toda uma paisagem, né? Que nos sugere uma cerca, esses postes, um prédio lá no fundo. Tanto essa pessoa, né, que está antes do Sartre, quanto ao fundo, estão fora de foco, né? Esse aqui um pouquinho menos desfocado do que o fundo, mas estão desfocados. Só está em foco aqui o Jean-Paul Sartre, né? Por quê? Ele quis que a gente direcionasse o olhar para o Sartre. Ou seja, então é o uso do foco diferencial, o foco seletivo. Ele seleciona aonde ele quer o ponto de foco.
Então, o modo retrato que vocês usam no celular aí, normalmente é para fazer isso, né? Para tirar o fundo, para desfocar o fundo, para a pessoa olhar para o que interessa, que é o rosto da pessoa, né? Uma fotografia minha, né, feita de uma aliança de casamento, que mostra isso também. Onde é que está o foco, né, nessa fotografia aqui? Está aqui, nos nomes dos noivos que estão dentro da aliança, né? E aqui tem uma linha de foco, ó. A mesa sobre a qual eu fiz essa aliança, né? O foco ele é dado por planos. Então, todo esse plano focal aparece nítido. Há uma linhazinha de nitidez. Antes e depois está completamente desfocado. Então, temos aqui o foco seletivo ou foco diferencial. Profundidade de campo, né? Nesse sentido aqui, nós vamos falar apenas em grande profundidade de campo, é quando a gente tem nitidez em todos os planos da fotografia. Por exemplo, nessa fotografia do Bresson, nós vemos aqui essas crianças brincando alegremente aqui, né, em Berlim, 32. Então, a gente observa que tanto as crianças que estão aqui, né, no início da fotografia, vamos falar assim, no primeiro plano dela, quanto lá na frente, né, olha, os prédios, estão todos nítidos, não tem desfoque nessa fotografia. Então, a gente diz que ela tem uma grande profundidade de campo. Isso nos permite, né, também ter uma noção de profundidade, né, justamente porque tudo está nítido. Uma outra fotografia, agora uma minha, né, onde tudo também está nítido. Uma fotografia de paisagem, onde você pode perceber que tanto o canavial, a cerca, as árvores que estão aqui nesses planos mais próximos de mim, quanto o arco-íris, né, e as nuvens que estão lá na frente, a uma distância quase infinita de mim, né, uma distância enorme de mim, também estão todas nítidas. Então, essa também é uma fotografia com grande profundidade de campo. Então, deu para compreender essa questão, pessoal, que é o foco diferencial, é quando você tem foco num único plano, né? Um pouco está desfocado, ao fundo está desfocado, ou o primeiro plano está desfocado. Aqui não, tudo está em foco, né? Tudo está nítido, a gente vê com nitidez tudo nessa fotografia. É uma profundidade de campo nela. E tem o desfoque total, né? Que pode ser tanto a pequena falta de foco de todos os elementos que compõem a imagem, que pode servir de suavização de traços, mas também como experimentação estética. Ninguém normalmente faz uma fotografia completamente desfocada, né? E se faz, há uma intencionalidade. Essa intencionalidade é, na maioria das vezes, mostrar, né, algum conceito estético. Então, vamos mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, essa fotografia, né, do George Sibley, feita em 1910. Observe nessa imagem que se chama As Árvores Brancas, né? A gente não vê, não consegue distinguir quase nada nessa fotografia. Você tem sugestão de aqui que tem árvores, de que tem pessoas circulando aqui, né? Mas havia essa intencionalidade em fazer uma fotografia desfocada, justamente, né, para criar esse clima meio sombrio, né, meio assustador até certo ponto, né, sugerindo que essas pessoas possam ser quase fantasmas, né, passeando pelo meio das árvores. Há uma sugestão nessa fotografia que a gente pode interpretar, e o desfoque permitiu isso, porque se ele tivesse feito essa fotografia completamente nítida, não daria esse sentido para essa imagem, correto? Uma outra fotografia do Sam McCarthy, de 2015, né? A gente também consegue ver a sugestão de uma pessoa, mas ele desfocou completamente a fotografia. E o que é legal nessa imagem, né, é que a gente não está preocupado em olhar para a pessoa e falar quem é. Pode até ser, a nossa imaginação nos sugere isso. Mas o bacana é que, ao fazer esse desfoque, ele nos dá a oportunidade de perceber as cores, né, as nuances de cores aqui. O que se destaca nessa fotografia são as cores. Ainda que a gente tente imaginar que aqui tem uma pessoa, né, e o que teria atrás dela. Então a gente viaja, né, a gente usa a imaginação, fica imaginando o que seria isso. Então é uma experimentação, também um recurso de linguagem. Passamos para o quinto elemento, que é o movimento. O movimento a gente divide em dois, né? Tanto eu posso mostrar o movimento, eu posso realçar o movimento na fotografia, quanto eu posso congelar o movimento da fotografia. Isso depende como eu controlo a velocidade com que eu faço a fotografia. Por isso que eu falo, né, para a gente poder dominar bem esses elementos, a gente precisa, para fazer fotografias,
a gente tem que saber dominar a câmera. No entanto, ao compreender a linguagem, você passa pelo menos a apreciar melhor a fotografia, você passa a entender que há uma intenção ali, né? Por exemplo, mostrar o movimento. Essa é uma fotografia minha, né? Então, a intenção aqui, eu posso falar nitidamente qual que é a intenção, porque foi eu que fiz, né? Então, vocês percebam que isso é um toca-discos de vinil, né? Que está tocando um disco. E aqui eu tenho o braço do toca-disco, que é onde está a agulha que está tocando no disco. Ele está completamente nítido, né? Sem movimento algum. No entanto, o disco sugere esta rotação justamente por conta dessa pouca nitidez que tem aqui no selo dele. A gente não consegue ler direito o que está. Ou seja, aqui eu realcei o movimento. Eu fiz essa fotografia de tal forma que a pessoa olhasse para o disco e falasse, esse disco está tocando. Né? Essa é a intenção. Esse disco está tocando. Aqui a agulha está parada, mas o disco está girando. O outro sentido, né, é o congelamento. O congelamento é quando a gente para o movimento de uma coisa. Essa é uma fotografia do Bresson que ilustra bem isso, uma das mais famosas fotografias que ele já fez. Né? Porque ele fotografou o cara na hora em que ele pulou. Né? Então ele congelou aqui o sujeito. Né? O sujeito está... Claro que ele está em contraluz, né? A gente não está vendo ele, não dá para distinguir quem é ele, mas nós sabemos que há uma pessoa aqui que está pulando, né? Está tudo nítido nas formas que contorna essa pessoa. Né? Então, aqui ele congelou o movimento. Não tem aqui... O movimento ele é sugerido porque a gente sabe que o cara pulou, né? Mas a gente não está vendo o movimento, a gente está vendo uma pessoa congelada. Essa é uma fotografia minha, também, né, de um show que eu fotografei do Bulgarins. Então, aqui também eu congelei, né? O que eu congelei aqui? O cabelo do guitarrista, né? A hora que ele pulou e desceu, eu fotografei. Então, eu congelei esse movimento do cabelo dele. Né? Então, a gente sabe que o cabelo subiu, eu fotografei lá no alto, e que ele vai descer. Mas eu congelei ele num determinado momento. Então, esse é o elemento da fotografia movimento, que a gente pode tanto realçar o movimento, quanto a gente pode congelar o movimento. Partimos para a forma. Existem muitas maneiras de nós trabalharmos a forma da linguagem fotográfica, mas eu vou dar destaque para uma maneira básica, que é o destaque que a gente dá quando a gente faz uso dos elementos geográficos, das formas geográficas, das formas geométricas ou então da natureza. Geométricas eu fiz confusão com geográfica, né? Quando a gente quando a gente usa os elementos geométricos e da natureza, né? Das formas geométricas e da natureza para dizer alguma coisa. Então, vamos observar essa foto do Cartier-Bresson. Ainda que a gente saiba que ele estava fotografando uma pessoa aqui, né, nesse lugar, que parece um telhado, né, a gente observa nessa fotografia uma quantidade enorme de formas geométricas. Né? Nós temos desde os retângulos aqui no centro, nesse telhado, nós temos os círculos brancos aqui em cima, nós temos quadrados sugeridos pelos pontos, nós temos a forma triangular aqui em cima, né, nesse telhado. Né? Então, essa é uma fotografia que, ainda que o objetivo dela fosse mostrar uma pessoa nesse momento, nesse lugar, que parece estar apontando alguma coisa para o fotógrafo aqui, né? Há uma predominância desses elementos, dessas formas geométricas. Né? Então, aqui as formas retangulares, as linhas que direcionam o olhar para ele, tem uma série de coisas que nos diz aqui em termos de geometria. Né? Uma outra que também a gente pode analisar nesse contexto, né, que aqui ele realça formas da natureza. Ora, o que a gente percebe nessa fotografia? Nós percebemos aqui várias linhas, né, direcionando pela estrada, há uma linha direcionando para dentro da imagem. Perspectiva, tudo bem. Mas há algo mais aqui. Se nós pegarmos essa estrada, né, nós percebemos que há uma forma geométrica aqui, um triângulo, né, há uma sugestão de um triângulo. Dessa base da fotografia aqui, na parte de baixo, seguindo a linha da estrada, há nitidamente um triângulo aqui, mas há algo ainda mais sutil, né? Nessa fotografia do Bresson, que eu acho que é a beleza dela. Né? Aqui, vocês percebam que, circundando aqui as copas dessas árvores, né, ela forma um coração. Dá para vocês perceberem isso? Olha. Sim.
Não é belíssimo? Então, além das formas geométricas, né, ele observou na natureza, ele conseguiu perceber no arranjo da natureza nesse momento, nesse dia, nessa hora, uma forma que nos remete a um coração. Né? Então, trabalhar as formas é isso. É a gente ver certas formas e dizer, puxa, isso me lembra aquilo, isso me lembra essa... Nós estamos pensando aqui, antes de tudo, é claro que é uma foto de paisagem, mas há uma forma, né? Ao trabalhar essa imagem, ele observou na natureza uma forma que nos diz muito mais do que apenas uma foto de natureza. Partimos, então, para o sétimo elemento, que é a cor. E a cor... como eu disse no início, né, hoje nós vivemos tempos de completo domínio da cor. Né? Tudo é saturado, tudo é muito colorido, né? As fotografias nos celulares são cada vez mais coloridas, os sistemas de High Dynamic Range que estão presentes hoje nas câmeras e nos celulares, né? O que a gente chama de... as altas regiões de dinamismo das cores, né? A gente consegue captar vários tons de luz numa fotografia e isso realça muitas cores também. E a cor, né, como o Cláudio Feijó diz, é a mais imediata evidência da visão. Né? Então, para todos nós, estamos acostumados muito a ver tudo colorido. Né? E na fotografia colorida, ela pode propiciar uma maior proximidade da realidade, limitando a imaginação do espectador. É o que eu disse lá no início. Quando você olha para uma fotografia colorida, você percebe quase tudo ali. Né? Com um pouco mais de esforço, você às vezes vai tirar mais sentidos dessa imagem. Mas a fotografia já te entrega quase tudo. Né? Então ela limita a nossa imaginação. E, na verdade, o que acontece com o preto e branco, como vocês estão vendo aí, ele nos proporciona... ficar imaginando um pouco mais daquela fotografia, para pensar quais as cores estavam ali, né? Quando foi feito. Então, tudo isso, a cor, de uma certa forma, limita. Então, a escolha entre cor e preto e branco vai determinar diferentes respostas do espectador. Né? Certamente, muitos de vocês aqui vão estar falando assim, fotografia preto e branco é tudo fotografia velha, fotografia antiga. Muitos têm essa reação, né? Diferentes reações vão ser percebidas, notadas. Uns porque não gostam, simplesmente. Outros porque não compreendem a riqueza, né, e essa sugestão de libertar a imaginação quando a gente vê uma fotografia em preto e branco. Né? Então, isso é uma escolha que o fotógrafo faz. Né? E tem um sentido, tem um motivo para se fotografar em preto e branco ou em cores. Eu sei muito claramente quando eu quero fazer uma fotografia em preto e branco, quando eu quero ela colorida. Ainda que eu faça todas em cores, na hora de tomar, quando eu vou tratar para finalizar, eu falo essa fotografia que só vai me funcionar no preto e branco. Então, eu transformo ela em preto e branco. E o uso da cor também é uma forma de sugerir uma realidade enganosa. Porque muita gente, no ato da fotografia, pode trabalhar essas cores de uma forma tal que realçar uma cor que não existe, talvez, ali com tanta intensidade, com tanto brilho. Vamos lá. Mas é claro que certas fotografias não poderiam existir se não fosse em função da cor. Olhem para essa imagem, por exemplo, do David LaChapelle. Como o Bresson nunca fotografou em cores, eu trouxe essa do David LaChapelle para exemplificar para vocês, que é um grande fotógrafo de moda. Hoje ele já nem fotografa mais moda, ele é um artista hoje dos mais requisitados no mundo. E essa fotografia, por exemplo, ela não teria qualquer significado, né? Ela perderia todo o seu sentido se não fosse feita em cores. Porque esses tons de lilás, né, esse tom rosa intenso que tem aqui, né, ele é fundamental para a compreensão dessa foto. Né? Essa é uma fotografia de moda, né, em que ela mostra claramente, né, que a vida nessa cidade é completamente pálida. Né? As casinhas são todas iguaizinhas e todas pálidas. Essas duas, essa mãe e essa criança, não. Elas moram, né, certamente numa casa muito colorida. Isso está relacionado com as cores que estão na roupa dela. Então, essa fotografia, por exemplo, ela se realiza na cor. Né? Não poderia ser uma fotografia em preto e branco. Ela nos daria os sentidos que ela dá se não fosse em cores. E a cor aqui é bem saturada, e o LaChapelle trabalha isso nas fotografias dele. Né? Cores muito fortes, muito intensas. Uma outra fotografia, esta minha,
que também não era para ser, jamais poderia ter essa beleza que eu vejo nela, né? Que é aqui feita no nosso orquidário, uma fotografia das nossas orquídeas aqui. Ela jamais teria esse impacto visual se ela fosse em preto e branco, né? Claro que daria aquela sugestão para a pessoa ficar pensando que cores tem aqui, né? Mas nesse caso, ela se resolve perfeitamente pela beleza das cores, pela intensidade das cores, né? Pelo contraste das cores. Então também é uma fotografia que não poderia ser feita em preto e branco, para mim. Aí, nós já estamos mostrando, né, quando a gente não faz fotografia em cores, ou a gente faz fotografias monocromáticas ou em tons de cinza, né? O preto e branco, também, a gente fala de fotografia em escalas de cinza, que essa ilustra bem isso, né, que a gente não tem aqui um preto muito acentuado, né, em todos os pontos. Nós temos essa sutileza dos cinzas que nos mostra essa paisagem enevoada, né, da Ile de la Cité, em Paris. Passamos por um próximo elemento, que é a textura. A textura é quando eu trabalho na fotografia a ideia de que eu quero que a pessoa sinta aquela fotografia como se ela estivesse tocando ela, como se ela pudesse tocar aquela fotografia e sentir o tato. É uma maneira que a gente tem de conectar a pessoa pela visão ao tato, né? Se você realça as texturas de uma imagem, você dá para a pessoa, para o espectador, né, a sensação de que ele está quase que tocando aquele produto, aquela coisa. Então, a eliminação da textura da fotografia também pode causar impacto, uma vez que é uma forma de eliminar aspectos da realidade, distorcendo-a. Isso aqui, uma forma de exemplificar isso, lembrem-se que, né, quando no início da fotografia digital e do Photoshop, especialmente na publicidade, exagerava-se no tratamento, né? E o rosto das modelos, a pele das modelos viravam aquela porcelana, né? Aquilo, não existe pessoas com aquela condição, né? Não existe pessoas que não tenham textura, que seja ela qual for na pele, né? Então distorce, é uma distorção da realidade. Inclusive hoje, né, é proibido, né? As leis aí do mercado publicitário, existem leis que regulam até que ponto você pode fazer um tratamento numa imagem, para não distorcer ela da realidade demais. Então vamos olhar uma do Bresson. Essa é uma imagem do Cartier-Bresson que mostra nada mais, nada menos aqui do que uma banca, né, talvez de um mercado popular em Tivoli, na Itália, em 1933. Mas olha como a textura é relevante nessa fotografia. A textura, nós estamos falando aqui, ó, da parede, né, desculpa, da porta que está aqui, né? A gente vê como que se pudesse tocar aquela madeira, a gente sentia o tempo dessa madeira, o tempo que passou, né? A idade dessa madeira, o piso, né? Completamente surrado, antigo, né? Nos dá essa coisa de um ambiente, né? Uma paisagem secular, né? Talvez milenar. E a própria textura mesmo das frutas que estão aqui nessa banquinha, né? Cobertas, né? Sendo apoiadas num jornal, né? Então, essa é uma fotografia em que, tirando tudo, além de tudo que ela nos apresenta, né, como uma viagem histórica, ela também nos faz isso, nos proporciona isso por conta da textura desses elementos que constam na fotografia. Essa é uma outra fotografia minha, né, também que é fundamental, né, para mim, aqui, quando fiz essa fotografia, que é de uma adolescente fazendo 15 anos, para mim era fundamental mostrar a textura dessa madeira, né? Ainda que, tá vendo que a pele dela, né, tá toda uma pele jovem, né? Praticamente não tem mesmo rugas, outras coisas, mas tem pequenas marcas de expressão aqui que eu não tirei, que faz parte dela, tem uma pintinha que faz parte dela, né? Tá tudo aqui. E na madeira, né, para contrastar essa rigidez da madeira, né, esse rústico da madeira com essa delicadeza que é uma adolescente aí nos seus 15 anos. Então, a textura aqui, ela foi fundamental para dar esse contraste. Passando para o nono elemento, a gente vai falar da iluminação, né? A iluminação, primeira coisa que é preciso ser dito, né? Não existe fotografia sem luz, né? Fotografia significa exatamente pintar com a luz, escrever com a luz. Então, a iluminação está presente em qualquer tipo de fotografia. Por menor que seja em sua intensidade, né, sempre haverá luz para se fazer uma fotografia. Não é possível fazer uma fotografia sem luz.
Então, quando a gente fala de iluminação como elemento da linguagem, nós estamos falando não apenas de uma questão da luz que está ali, mas é usar a iluminação de uma forma tal que ela realce algo, que ela diga algo a mais, que ela dê um sentido extra para a fotografia. Então, por exemplo, Annalise, você está por aí? Estava longe do microfone. Tudo bem? Agora, tudo bem. Agora eu voltei aqui na tela e estou vendo você aqui. Falei, opa, eu estava só nos slides, não sabia quem estava aqui. Então, eu voltei aqui agora, estou vendo você. Obrigado, viu? Está indo tudo bem aí, né? Está indo passando bem? Tá ótimo aqui, viu? Tô adorando isso. Que massa, obrigado. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Então, a iluminação ela está interligada a todos os outros elementos da linguagem, funcionando de forma decisiva na obtenção do clima desejado. Então, a forma como a gente ilumina, porque na maioria das vezes vocês não iluminam, vocês fotografam as coisas conforme estão ali, né? Como elas se apresentam à frente de vocês. Mas iluminar para uma fotografia é você, de uma forma ou de outra, movimentar a pessoa para a luz pegar de um lado, ou para virar o rosto para uma posição da luz, ou colocar uma lanterna de lado para dar um efeito, movimentar alguma forma, né, de alguma maneira você movimentar o sujeito ou a fonte de luz para criar um efeito. Então, ela está interligada aos outros elementos da linguagem, funcionando de forma decisiva na obtenção do clima desejado. Que clima? Ora, com a iluminação eu posso criar ambientes de sonho, de devaneio, impacto, surpresa, suspense e todos os outros, né? Vamos ver isso. Observemos essa foto do Bresson, lá do Jardin de Tuileries, né, de 1976. Essa fotografia é o que a gente chama de uma fotografia de contraluz. Claro que ele não posicionou essas pessoas nesse lugar, mas quando ele passou por esse lugar, ele viu, né, essa luz vindo de lá do fundo para cá. É isso que a gente chama de contraluz, né? Ele fotografou contra a luz. A luz aqui que nós estamos falando é o sol mesmo, né? Que é a luz natural que tinha nesse momento. Então, o que proporcionou essa iluminação aqui, né? Ora, essa extensão das pessoas, né? Essas sombras prolongadas, mostrando que era um cair de tarde, né? Então, cria esse clima, a gente viaja para aquele momento, né? Com aquele pôr do sol. Por quê? Essa iluminação nos sugere isso. Uma outra fotografia, onde a iluminação não é mais a contraluz, mas a iluminação lateral. Então, aqui é uma fotografia feita no museu em Nápoles, né, em que a gente percebe nitidamente que esta luz, a única luz que tem presente, a única fonte de luz presente aqui nesse ambiente, ela está vindo de alguma janela aqui da esquerda. Tanto é que ela está iluminando, né, essa estátua que está aqui em primeiro plano, ilumina um pouquinho os espectadores que estão observando uma outra estátua lá na frente, né? Então, olha que clima lindo, né, que dá essa imagem. A gente percebe nitidamente que tem uma janela do lado, ou um grande holofote, que está iluminando apenas esses lados das pessoas, né? Por isso que a gente fala que é a iluminação lateral. Poderia ser do outro lado, poderia ser do lado direito, do lado esquerdo, né? A iluminação lateral é quando você coloca a fonte de luz em um desses lados. E também nós podemos trabalhar e brincar com as sombras, né? Naquela primeira fotografia de contraluz, também as sombras estavam presentes, mas nessa aqui, a sombra é um elemento essencial para o clima dessa fotografia, né? Observemos aqui, né, que a sombra é uma sombra enorme, né, sugerindo essa parede aqui da esquerda, né, que está tombando essa sombra, que tomba em cima do menino lá na frente, né, que cria uma contraluz para ele. E a sombra nos mostra também o tamanho, que é um pouco dessa parede, né, e sugere formas geométricas. Olha quantos quadrados também tem, o círculo que está aqui. Então, a sombra que foi trabalhada, né, o ângulo que o fotógrafo procurou para fazer essa foto, né, a forma como ele procurou, sugere, a partir dessa sombra enorme, uma série de outros climas, né, outras interpretações que a gente pode dar para essa fotografia, fazendo uso dessa sombra. Se essa sombra não existisse, por exemplo, se o sol tivesse a pino, ora, nós não teríamos esse clima, né, seria tudo chapado, seria tudo iluminado aqui, né, seria uma outra situação. Então, essa fotografia nos sugere aqui, né, o contraste do claro e do escuro, né? Metade da fotografia está no escuro, metade está no claro.
né? Então, é isso que é usar e trabalhar as sombras. Aberrações, esse termo é muito engraçado, né? Ele tem duas maneiras de ser... Aliás, ele tem duas formas de aberração que a gente considera na fotografia, mas tem uma outra terceira que é um tipo de aberração que a gente fala que é um problema técnico da fotografia. Não é esse que eu vou trazer para vocês. Aberrações aqui que eu vou trazer para vocês no sentido de desvirtuar a realidade, né? Então, como ele diz aqui, ó, todas as deformações da imagem têm conotações bastante marcantes. A deformação nas proporções, vamos falar nesse sentido, das proporções, das formas, dos elementos nas fotos, fogem à realidade causando impacto. Então, isso é uma maneira da gente mudar a realidade trabalhando essas deformações, que a gente chama de aberração. Por exemplo, uma aberração ótica. Nessa foto do Bresson, raramente a gente vai encontrar aberração nas fotos dele, mas essa tem um pouquinho de aberração que eu vou exemplificar melhor numa outra foto. Observem que, ao fotografar esse casal num trem na Romênia, ele se aproximou de uma tal forma aqui da perna do rapaz, que essa perna ficou agigantada em relação ao corpo deles. Então, isso é uma distorção, isso a gente pode considerar uma pequena aberração ótica, né? Em função da forma, do posicionamento dele em relação ao fotografado, essa perna ficou muito para frente, ela foi distorcida, né? Então, parece que esse cara tem uma perna gigante em relação ao resto do corpo dele, né? Uma outra, para vocês pensarem um pouquinho melhor, é essa, que é uma fotografia que eu fiz, né? Quando a gente esteve em Paris, uma fotografia da Torre Eiffel. Ora, observem com essa fotografia, essa Torre Eiffel não dá uma sensação de que ela está achatada? Que, né, ela é pequenininha em relação a essa árvore, por exemplo. Se você olha para essa imagem, né, a árvore está aqui, a Torre Eiffel está aqui, parece que elas estão no mesmo tamanho, não é? E é essa intenção mesmo que eu tinha, de criar essa distorção, né? Até porque eu queria que ela coubesse nessa foto, né? Então eu usei uma lente específica que me deu esse resultado que eu distorci completamente ela, né? Então essa parte de baixo, a base dela, se alargou e a parte de cima se afinou. Então isso aqui é uma aberração ótica. Por quê? Porque isso não mostra a real proporção da Torre Eiffel em relação às árvores, né? Então isso é um exemplo de aberração ótica. Teria vários outros que a gente pudesse mostrar, mas não vamos ter condições de mostrar para vocês aqui. Mas fica a dica aí para vocês pensarem, quando olhar para uma fotografia, ver se essas formas, né? O que está acontecendo? Uma forma de aberração ótica, que acontece muito, é quando você faz uma fotografia no seu celular e você aproxima demais a foto do seu rosto. O que acontece? Ao fazer isso, o seu rosto alarga, isso torna o teu rosto, às vezes, maior do que os teus lábios, fica aquela coisa desproporcional. E isso engorda, às vezes, muitas pessoas também, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Isso é uma forma de aberração ótica. Por quê? Você está aproximando demais a lente do seu rosto. Então, tem que afastar, né? E tentar manter ali uma distância que você não tenha essa perda de proporção. Uma aberração que a gente chama também é de aberração cromática. É quando eu mudo o sentido de uma imagem trabalhando as cores. Veja essa fotografia de uma noiva que eu fiz. É proposital, claro, né? Eu quis fazer essa fotografia dessa forma, foi proposital. Mas, por acaso, qual a cor desse vestido? Né? O vestido dessa noiva sugere qualquer cor, menos branco, né? Ainda que a gente saiba, né? O vestido da noiva é branco. Mas, pelo que você olha aqui, ele parece um alaranjado, um vermelhado, né? O véu dela está parecendo que está pegando em fogo, e a ideia era essa mesmo, né? Usar essa luz atrás dela para criar esse clima de calor ali, né? Então, isso também a gente pode colocar como uma aberração cromática, porque eu mudei as cores. Cromática tem a ver com as cores, né? De cromatismo. Então, é uma aberração cromática, ainda que intencional, né? Então, beleza, vamos passar para o último elemento, para a gente já passar para a cinematografia, que esse elemento
na verdade, ele é uma espécie de síntese de todos os outros. Porque é quando a gente vai falar de composição e equilíbrio. Então, compor uma fotografia é você trabalhar os elementos todos que estão à sua frente para que eles interajam, para que um sirva de contraste ou de correlação com o outro para contar uma história. Né? Na verdade, toda fotografia é uma forma de narrativa. Né? Toda fotografia conta uma história, de alguma maneira. Então, a composição e o equilíbrio, para a gente ter uma noção do que é isso, a gente pode pensar da seguinte maneira. Compor uma frase é saber dispor as palavras de acordo com algumas regras básicas da língua. Né? Ou seja, a sua sintaxe, visando dar sentido ao que se fala. Então, se eu começo a falar só usando verbos aqui, ou só substantivos, vai criar uma confusão, né, para a gente interpretar isso, porque a nossa fala ela é composta de todos esses elementos que compõem a sintaxe da nossa língua. Da mesma forma na fotografia. Esses elementos, né, que eu mostrei para vocês aqui, a gente utiliza como elementos sintáticos da fotografia. Então, compor uma fotografia é saber arranjar os seus elementos visuais, visando dar um sentido ou um significado àquilo que está sendo fotografado. Quais elementos? Esses que eu apresentei, os planos, os ângulos, iluminação, cor, textura, forma, perspectiva, etc. É trabalhar todos eles de uma tal forma que você compõe uma imagem, compõe uma fotografia, né, e dá equilíbrio a ela. O que é o equilíbrio? Ele é produzido pela interação desses componentes visuais. O seu contrário é a instabilidade. É quando você vê assim, aquela imagem que tudo parece que conversa. Tudo está ali porque tinha que estar. Né? Não é aquela fotografia, por exemplo, assim, que você faz uma selfie, por exemplo, né? E aí você está linda na selfie, mas aí você olha atrás de vocês, né, tem um negócio, vou dizer, milhões de coisas que não tem nada a ver com a sua fotografia. Então, a pessoa olha para o seu rosto, nossa, que linda. Aí olha para alguma coisa que está do seu lado, fala, gente do céu, tem um vaso sanitário lá atrás dela, tem uma vassoura atrás dela, tem uma pia suja atrás dela. Né? Então, isso, ok, você está contando uma história ali, né? Mas será que era essa a história que você queria contar? Então, é esse o equilíbrio que você queria dar? Às vezes não era. Né? Então, o equilíbrio é quando esses elementos todos estão ali e eles ajudam a contar essa narrativa. Né? Composição e equilíbrio é quando a gente pensa em harmonia, né? Simetria e assimetria, que é uma forma de trabalhar o equilíbrio, e também para a gente destacar pontos de interesse. Mas mais do que falar, né, vamos exemplificar. Observem algumas fotos que eu vou passar na sequência. Essa é uma famosíssima do Bresson. Se você colocar Henri Cartier-Bresson no Google aí, essa certamente é uma das 10 imagens que aparece. Uma outra dele, que eu acho lindíssima. Né? Bom, não precisa dizer aqui, né? Essa fotografia é uma pessoa passando numa rua de bicicleta, aqui em alta velocidade, e ele meio que congela, meio que registra o movimento desse ciclista. Mas há toda uma composição, né? Nessa imagem, as formas, as linhas, direcionando o olhar. Não vamos entrar em todos esses méritos agora. Esse outro do menino, uma fotografia feita no Egito, né? Um menino plantando bananeira no meio de uma estradinha de terra de chão, que parece estar no meio do nada. Essa outra, uma fotografia minha, que eu fiz num show do Caetano Veloso. E essa outra, uma fotografia que eu fiz das alianças, né? Eu sempre, quando vou fotografar casamento, ao final da cerimônia ali, da festa, eu pego as alianças dos noivos para fotografá-las em algum ponto que eu acho legal, que seja representativo, assim, do evento da pessoa, do casal. Então, temos aqui as alianças, né? Colocadas num determinado ponto. E será que essas fotografias todas existem aqui um equilíbrio? Elas estão bem compostas? Aí é que tá. Como que a gente sabe isso? Existem algumas ferramentas para nos ensinar se uma fotografia está equilibrada e se está uma composição bem feita. Então, composição
vamos pensar assim, que ao trabalhar a composição, nós temos dois elementos que nos guia, que visa realçar os pontos de interesse para essa fotografia. Um é a regra dos terços, o outro é a proporção áurea. Sequência de Fibonacci. Muita gente aí, muitos alunos aí devem estar ouvindo falar de sequência de Fibonacci na aula de matemática, tá? Ou vão ouvir em algum momento aí, não se preocupem com isso. Apenas lembrem da imagem, não precisa se preocupar com como ele é construído, né? Esse é o famoso retângulo de ouro, que é decorrente da sequência de Fibonacci. Então, observem que ele é como se fosse uma espiral, né? Ele vai gerando uma espiral infinita, a partir de um retângulo, por isso que chama retângulo, ó. É um retângulo que você divide num determinado quadrado, depois você vai dividindo ele em sequências infinitas. Então, observem agora para essa fotografia sobre a qual eu coloquei um diagrama que aparece, provavelmente, todos os celulares de vocês, em algum lugar lá, tem na configuração dele, um lugar onde você habilita esse diagrama para aparecer na hora que você vai fazer a foto. Ele serve para te guiar, para distribuir os elementos da fotografia em algum ponto, né, para conseguir essa boa composição. Porque existe, né, isso são regras que vêm desde a época da pintura, né, sobre a qual a fotografia também, né, são certas regras que a fotografia também atende. Então, numa composição fotográfica, a gente tenta sempre tirar o elemento do centro. Por quê? Quando eu coloco algo no centro, o meu olho já bate ali e morre. Eu não circulo pelo resto da imagem. Então, a tendência, sempre que possível, né? É claro, existem fotos em que eu quero no centro, tudo bem. A gente busca simetria. Mas tem fotos em que eu posso trabalhar os elementos principais dialogando com outros que ficam de outro lado. Então, por exemplo, nessa fotografia do Bresson, usando a regra dos terços, ora, o ciclista está exatamente num dos pontos de convergência dessas linhas, né? São duas linhas verticais, duas linhas horizontais, cuja convergência nos dão esses pontos de interesse. Então, o ponto de interesse dessa fotografia é quando a gente coloca os elementos, o sujeito, aquilo que a gente quer dar destaque na imagem, em algum desses 4 pontos. Mas, claro, desde que isso dialogue com outros, né? Então, nessa fotografia do Bresson, nós temos aqui o ciclista em um dos pontos, né? Se eu coloco a sequência de Fibonacci, né, que é esse diagrama, também. A sequência de Fibonacci, ela nos dá o mesmo sentido de composição, só que ela não nos dá os 4 pontos da regra dos terços. Ela nos dá um ponto. Mas perceba como na sequência de Fibonacci aqui no retângulo de ouro, caiu perfeitamente, né, o ponto de atenção, o meu PDI, né, o ponto de interação aqui, ponto de interesse, caiu exatamente em cima do ciclista. Né? E a gente entende, a partir de agora, né, essa questão das espirais que também constam nessas escadas. Né? As escadas aqui sugerem espirais, semelhante à sequência de Fibonacci. Olha o menino aqui, olha. O menino... por que o menino está nesse ponto e não está no meio da foto? Por que o menino não está recortado? Ora, porque ele queria mostrar o menino no meio do ermo, que é, né, lá nessa estradinha. E ao fazer a fotografia, ele praticamente colocou ele aqui no centro da espiral, no ponto de convergência da espiral. Olha, se eu coloco na regra dos terços, eu posso usar uma ou outra, viu, gente? Mas a sequência de Fibonacci, né, que é o retângulo de ouro, ele coincide com um dos pontos da regra dos terços. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Olha o Caetano. Por que eu não podia colocar o Caetano no centro? Ora, porque eu queria dar essa noção, né, de espaço do palco. E aqui talvez não dê para perceber muito, mas há uma luz, né, um raio de luz, um fecho de luz vindo do alto aqui, iluminando ele. Então, na minha concepção, quando eu fui fazer a foto, eu pensei na regra dos terços e coloquei ele para esse lado esquerdo, né? Até porque o violão, né, o nosso olhar, parte da esquerda para a direita, né, para dar esse sentido dele entrando para a foto e não dele saindo. Ó, a sequência de Fibonacci está aí em cima também, o retângulo de ouro. Olha aqui agora, essa fotografia das alianças, né? Essa fotografia foi feita em cima de um disco de vinil, né? Um toca-disco que estava lá na decoração, um toca-disco vintage, a decoração era vintage, então o toca-disco fazia parte da decoração.
eu quis fazer a fotografia da aliança em cima do disco de vinil, né? Mas eu tinha que arrumar uma forma dele dialogar. Então, o diálogo que existe nessa fotografia é das alianças com a agulha aqui do toca-disco de vinil. Né? E eu consigo, né, mostrando um pouquinho para frente, mas desfocando, porque eu queria o sentido principal, né, a atenção principal aqui nas alianças. Desfocando o fundo, eu consigo fazer essa composição equilibrada. Né? E eu tenho um elemento de cá, outro elemento de cá, justamente nos pontos de interesse, né, e o fundo desfocado para dar o resto do ambiente aqui. E se a gente colocar aqui em cima, né, o retângulo de ouro, a gente também tem uma composição bem feita. Então, pessoal, encerrando aqui, eu deixo aqui as referências, né, que eu uso, que é o artigo do Cláudio Feijó e o livro do John Hedgecoe, que é o Novo Manual da Fotografia, caso alguém queira se aprofundar no tema. Esse artigo está disponível na internet, basta procurarem lá, e se quiser depois eu posso passar. É um artigo que conta, né, com mais detalhes tudo isso que eu trouxe aqui, só que não tem ilustração, é um artigo para ser lido. Né? As ilustrações, as fotografias foram colocadas por mim. E o livro do John Hedgecoe é para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de fotografia também. Né? E mais uma última reflexão do Cláudio Feijó, que ele diz, a fotografia tem linguagem própria. Acabei de mostrar exatamente isso. Né? E seus elementos podem ser manipulados pelo estudo e pela pesquisa, ou pela própria intuição do fotógrafo. Então, nós, às vezes, nascemos, né, com algumas intuições para a imagem, mas, na maioria das vezes, a gente tem que estudar e pesquisar para compreender isso, para dominar essa linguagem. Né? Bom, então, encerrando essa primeira etapa. Tá tudo bem aí, gente? Uhum. Bem. Tem alguma pergunta? Alguém tudo tranquilo. Que ótimo. Tranquilo. Então, tá bom. Vou passar, então, agora para falar um pouquinho da cinematografia e depois a gente já vai entrar para a análise de um trecho do Relatos Selvagens, tá? Annalise, também que você botou para gravar, porque eu tinha até esquecido, viu? Tá gravando. É a Eliane que me lembrou. Que bom. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a outra tela aqui. Muito conteúdo para uma aula só, gente? Para uma apresentação só? Não, tranquilo. Que bom. Na verdade, né, o que a gente pretende aqui é dar um insight, né? Porque isso aqui são temas para a gente explorar quase que um semestre, viu, Annalise? Então, não se assuste. Mas maravilhosa, viu? Deu muitas ideias até agora. Coisa boa. Olhando fotografia. Muito bom, obrigada. Um minutinho que eu já vou... Chegou já aí para vocês? Sim. Sim. Vamos lá. A cinematografia, né, é a linguagem da fotografia no cinema. E cinema nada mais é do que fotografia a 24 quadros por segundo. Ou, hoje em dia, até 60 quadros por segundo. Né? As tecnologias de captação hoje são tão avançadas que esses 24 quadros por segundo já é só uma referência. Então, vamos lá. O cinema é fotografia a 24 quadros por segundo, cujo objetivo é provocar emoções. Ninguém assiste esse filme de uma maneira que não busque algum tipo de emoção, né? Algum tipo de paixão. A gente quer se envolver com uma história para curtir para ter alguma paixão. E as emoções, né, essas paixões, segundo o grande Aristóteles, né, são elas que fazem mudar na gente, né, os nossos juízos, né, fazem a gente mudar as nossas opiniões, né, e sermos persuadidos ou não por alguma coisa. Então, se a gente não tem paixão por algo, a gente nunca vai ser envolvido a tal ponto de ser convencido ou persuadido, né, ou se envolver com algo. Então, ele elenca aqui as 14 paixões, né, que não vamos entrar no mérito não, mas
Depois, se alguém quiser, pode pesquisar um pouquinho mais sobre as paixões de Aristóteles. Esse é um estudo que a gente faz em retórica. Eu só trouxe para vocês aqui para a gente começar esse bate-papo. Para quem não sabe, né, a primeira sessão de cinema aconteceu em 28 de dezembro de 1895, né, em Paris, que é o grande momento da história do cinema, que é a chegada do trem na estação de Ciotat. Eu não vou apresentar também, não, para a gente não perder tempo, mas depois, se alguém quiser, né, pode pesquisar, isso também tem no YouTube, que é bem legal. E o quanto que isso aqui provocou, né, de assombro naquela época. Então, é algo quase que a gente pensa, nossa, mas que coisa tão boba, né? É algo tão simples para nossos pensamentos de hoje, para a nossa percepção de hoje. Mas naquela época, as pessoas que foram convidadas aí no cinema para ver aquele filme de minutos, né, saíram desesperadas do cinema. Muitos saíram assustadas, pensando que o trem ia bater nelas. Então, é uma história muito legal. Só a título de algumas definições, né? Quando vocês forem ver aí nos filmes que vocês estão assistindo, né, o termo cinematography é a fotografia no cinema. Cinematographer é o diretor de cinema, de fotografia do cinema. Então, esteticamente falando, o cinema se faz baseado no tripé diretor, diretor de arte e o diretor de fotografia. O diretor é o autor, né? O filme será a materialização da ideia que ele teve. Isso que quando a gente fala num cinema de autor, né? Que hoje em dia os cinemas são muito cinema de produtor, né? Cinema de estúdio. Então, mas tudo bem, via de regra, cinema é um filme na qual o diretor cria, né, a sua ideia, materializa a sua ideia. O diretor de arte, a partir da ideia do diretor, resolve tudo que vai na frente da câmera. Então, o diretor de arte é o cara que vai preparar a cena, né? Colocar os objetos, a posição, a marcação dos atores, o vestuário, ele que vai dirigir isso. E o diretor de fotografia, quer dizer, a partir do diretor, resolve tudo o que fica no filme. Ele que tem que se preocupar em como captar a imagem que, de fato, vai chegar até nós posteriormente, né? Depois de uma pós-produção também. Fazer um filme é um trabalho de equipe. O diretor de fotografia de um filme trabalha de forma muito diferente de um fotojornalista ou de um fotógrafo de eventos, mas guardadas as devidas proporções de forma semelhante a um fotógrafo de publicidade. Por que eu digo isso? Porque um diretor de fotografia, ele recebe um roteiro, né? Ele troca uma ideia com o diretor do filme para saber o que vai acontecer, como que vai iluminar, que ângulos que ele vai pegar. Ele vai trocar ideias com o diretor para... Então, não é algo apenas que ele quer fazer daquele jeito. Não, ele vai atender a um roteiro, né, e a um contrato, né, ali, uma relação com o diretor do filme. O que acontece, às vezes, com a fotografia de publicidade. Porque quando eu sou contratado para fazer uma fotografia de publicidade, eu não vou fazer a fotografia do jeito que eu quero. Eu vou fazer a fotografia do jeito que me mandaram fazer. Eu não vou pular. Bem... Eu só queria deixar para vocês aqui, né, assim, 3 momentos na história do cinema de bela cinematografia, ou seja, escolas do cinema ou momentos do cinema em que a fotografia é um primor, né? Você vai no filme, você vai no cinema para ver também uma história, né, uma narrativa, mas em alguns a gente vai falar assim, olha, só pela fotografia esse filme já me encantou. Então, quer dizer, os filmes expressionistas do início do século XX, né, da década de 20, o expressionismo alemão. Os cenários eram maravilhosos, a fotografia a luz de alto contraste, muito lindos. Então tá aí esses filmes, o Gabinete do Dr. Caligari e o Nosferatu, são exemplos de filmes dessa época. Depois, nós temos o cinema noir norte-americano, da década de 40 e 50. Então, são filmes policiais com fotografia em preto e branco também, de alto contraste, que tem influência do expressionismo alemão. Então, se a gente vê os filmes do cinema noir, e depois a gente, tendo visto os filmes do cinema do expressionismo alemão, a gente faz uma relação muito, muito próxima de um com o outro. Cidadão Kane e Sunset Boulevard são 2 exemplos de filmes dessa época. Depois, uma mudança muito drástica, né, na questão da cinematografia é o neorrealismo italiano, da década de 45, 48, nos anos, né, pós-guerra, 45, 48, porque aqui a fotografia
tem uma mudança muito radical, né? Porque antes os filmes eram feitos em estúdios. Aqui a fotografia tem que se adaptar à realidade da luz externa. Então, os diretores, eles vão tudo para as ruas para fotografar as condições das pessoas naquele momento. Aqui a indicação de alguns diretores de fotografia que vocês podem, de repente, em algum momento, assistir e prestar atenção. Por exemplo, o Janusz Kaminski ganhou o Oscar pela Lista de Schindler e o Resgate do Soldado Ryan, que são filmes do Steven Spielberg. Fotografia belíssima. O Cláudio Miranda, que é um chileno que fez a fotografia e ganhou o Oscar pela Vida de Pi. Muitos de vocês devem ter assistido esse filme, né, do Ang Lee. Robert Richardson, para quem gosta dos filmes do Quentin Tarantino, né? Ganhou o Oscar pelo JFK, pela Invenção de Hugo Cabret, que é um filme belíssimo também. Ganhou vários Oscars e os filmes que ele trabalha sempre as fotografias são primorosas. O Vittorio Storaro, que é esse que eu mostrei no início da minha apresentação, que é um italiano que já fez fotografia também para vários filmes aí, tem três Oscars na sua história, um grande diretor de fotografia também. Para quem gosta, né, de estetas da cinematografia, tá aí o Tim Burton. Tim Burton é um cara que, apesar de ser o diretor, ele tem toda uma concepção, né, de fotografia para os seus filmes. Enquadramentos, a questão das cores. Ele é muito, muito bom. Como diretor, né, ele imprime aos seus filmes uma estética muito peculiar, né, muito própria. E, é claro, o diretor de fotografia que trabalha com ele, né, atende bem a essas expectativas dele. Porque quase todos os filmes têm uma mesma estética, assim, né? Isso vocês podem assistir e perceber, a questão das cores, é muito relevante no trabalho do Tim Burton. O outro é o Pedro Almodóvar, que é um espanhol, também um cara que as fotografias no cinema nos filmes dele, sempre belíssima, muita cor, muita saturação, né? Muito vermelho, muita paixão nos filmes do Pedro Almodóvar. E ele diz o seguinte, isso é uma citação do Pedro Almodóvar que é muito importante, para a gente entender o que nós vamos ver na sequência. Todas as luzes, cores, cenário e figurinos representam elementos da narrativa, na história que eu estou contando. Isso quer dizer que nada do que está lá na frente daquilo que você está assistindo no filme, nada é por acaso. Tudo é pensado, tudo faz parte da história, tudo contribui para a narrativa. É claro que quero meus filmes sejam bonitos, ele fala, mas cada elemento é escolhido por uma razão, né? Então, quando a gente assiste um filme, na maioria das vezes, você passa despercebido uma série de detalhes que tornariam muito mais interessantes, muito mais gostosos, muito mais saborosos, né, a apreciação do filme se você tivesse percebido. Né? Porque isso cria sentidos diferentes. Um objeto colocado num lugar, no outro, tudo isso interage para contar a história. E por isso que é importante a gente entender da linguagem fotográfica, né? Porque isso nos dá subsídio para assistir os filmes. Eu não vou mostrar aqui, porque não vai dar tempo. Clássicos do cinema que eu acho que tem bela fotografia. São 3 filmes, sim, dos meus prediletos. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. O Blade Runner, do Ridley Scott. Anotem aí para vocês depois procurarem, galera. E um dos meus prediletos, acima de todos, que é o Asas do Desejo, um filme alemão do Wim Wenders, em que ele trabalha... O filme é praticamente todo em preto e branco, mas em um determinado momento ele passa a ser colorido. E aí isso faz todo sentido na estética do filme. Tá? É um filme belíssimo, não vou mostrar para vocês aqui, porque senão nós vamos perder tempo para assistir o filme que eu vou apresentar agora. Então, para falar de cinematografia, é só mesmo uma pincelada para dizer o que é, né? Porque o que é importante para a gente aqui é compreender os elementos da linguagem fotográfica que a gente vai agora assistir e perceber nos filmes. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui.
Opa, deixa eu ler errado. É uma guia. Bom, esse filme que nós vamos assistir 2 episódios, ele se chama Relatos Selvagens, é um filme de 2014, é uma produção hispano-argentina, né? O diretor Damián Zifrón, ele é argentino, mas a produção tem participação da equipe do Pedro Almodóvar, então por isso que é uma produção hispano-argentina. E o diretor de fotografia desse filme é o Javier Juliá, e tem muitos detalhes na fotografia desse filme que são, assim, torna ele uma beleza, mas ele também tem uma característica que ele é um filme de episódios. E é por isso também que eu trago ele, porque a gente não precisa assistir o filme inteiro. É claro, você vai assistir o filme inteiro para você compreender o filme, a história, compreender a narrativa como um todo, né, o conceito como um todo. Mas ele é composto de episódios. Então ele nos permite assistir alguns episódios, comentar, e a história se fecha nela mesma, nesses episódios. Então, nós vamos assistir ao episódio inicial e a abertura. E depois eu volto para a gente comentar, apontando os elementos da fotografia que são relevantes em alguns trechos desse filme. Beleza? Podemos seguir nesse ritmo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Tá chegando o áudio e o vídeo bem, Analice? Tá chegando. Sim. Bom, Obrigado. Ok. Laranja, azul escuro, branco e um pouquinho de azul claro. Qual que eram as cores que estavam lá na paleta de cores da revista da moça? Azul e laranja. Percebe as pequenas nuances, pequenos detalhes? Quer dizer, o diretor de fotografia, né, ele teve a capacidade de botar, que falou, olha, essa é a paleta de cores que nós nos vamos basear. E as cores azul e laranja, né, são cores complementares, né? E as cores complementares, no caso o azul, remete sempre à cor fria. Por outro lado, o laranja é uma cor mais quente. Mas contribui para o outro, né? Se eu coloco um pouco de azul no ambiente laranja, eu dou um realce a mais para o laranja. Se, por outro lado, eu coloco no azul um pouco de laranja, eu realço o tom do azul. Então, pelo contraste, né, a gente realça a intensidade de um ou de outro, né? Então, são as paixões, né, as emoções que vão permear todo o filme, né? Essa coisa das cenas com ambientes mais frios e outros com paixões avassaladoras, representadas pelos tons quentes, pelos tons alaranjados e vermelhos. Bom, eu gostaria muito de mostrar mais um episódio, mas nós chegamos às 4, sei que vocês devem ter compromisso, então eu já me dou por satisfeito. Se vocês estiverem satisfeitos, a gente para por aqui, né? Não quero tomar mais do que o tempo que foi combinado com vocês. Para mim, eu poderia ficar falando a tarde toda aqui desse filme, mas... Caso tenham comentários, perguntas, a gente pode debater, eu não tenho pressa, fica por conta de vocês. tem uma mensagem aqui, eu acho que eles estavam apertadinhos, Deus. Aconteceu essa semana um acúmulo de provas da Secretaria de Educação que eles estão fazendo. Tá uma coisa, assim, assustadora. Eu imagino. A reunião foi uma aula incrível. Muito obrigada pela aula, foi incrível. O Luiz Gustavo escreveu aqui no chat. Que legal, que bom, que bom. Mas tá tudo bem. Muito bom mesmo. Parabéns, adorei, viu? Eu amei também, muito bom. Parabéns. Obrigado, gente. E se precisarem aí, a gente pode, em outra ocasião, promover uma outra também, se vocês quiserem, para outras turmas, eu estou à disposição aí. Ai, só a gente agendar.
Sim. Vamos fazer isso. Eu fiz essa como um compromisso que eu tinha, mas eu posso fazer outras simplesmente para agradar vocês aí, porque eu adoro falar disso. Que delícia! Nossa, muito bom. Foi muito bom, eu amei. É, Muito obrigada pela... Disponha, gente. Assim, como eu digo, né, é um conteúdo muito amplo, muito vasto, que a gente poderia explorar muitas minúcias aqui. Mas a gente tem um tempo curto, então ficou como uma espécie de insight para vocês, para explorarem, né, em outros momentos aí, o potencial desse conteúdo. Olha, foi maravilhoso, foi esse aperitivo mesmo, né? Que você nos deu, assim, uma isca, né, Eliane, assim, deliciosa para nós, para os meninos. Muito gostoso. E vamos nos encontrar mais vezes, viu? Para ampliar esse momento. Se você puder, vai ser uma honra para nós, né, Eli? Né, meninos? Muito bom. Com certeza. Nós é que vamos ganhar muito. Nossa, foi muito bom, muito bom. Ou seja, Estou à disposição. Ó, se alguém aí quiser abrir o microfone, aliás, abrir as câmeras, eu quero fazer um registro aqui de quem puder, não tem problema, quem não quiser, já aparece os avatares, já está ótimo. Ali, o Paulo Roberto aqui, que chegou agora, deve ser professor também, professor Paulo? Sim, professor de Química. Ah, tá. Eu estava em uma reunião antes, aí não pude participar, mas muito bom, viu? Achei bem interessante, parabéns. Muito obrigado, então à disposição aí. Então vamos lá, vou fazer um print aqui. Nessa época de pandemia, né, em que fotógrafo não está podendo fotografar, eu virei um printógrafo, né? Eu estou fazendo printografias. Então, nos eventos que eu faço aqui, já chegou a hora da printografia, então eu faço um print, vamos lá. Salvar ela aqui. Mais uma. E... Aê, muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção, viu, gente? Fiquem à vontade. Tchau, obrigada. Vamos lá. Tchauzinho, Esther. Indenização para ti. Obrigada. Ô, Analice, depois, se você tiver uma forma de eu pegar essa gravação, vou te mandar deixar registrado. Tá. Vou parar de gravar aqui, pode ser? Pode ser. E aí a gente já combina tudo. Eu vou